Larry Sanders é o nome dessa história maluca do basquete que eu vou contar hoje. E eu mesmo que tô trazendo essa história não consegui decidir qual que é a parte mais doida. Se foi ele ter entregue milhões pra poder sair da NBA, se é quem ele se tornou depois dele desistir de continuar na NBA, ou o fato que se ele jogasse atualmente, talvez ele fosse uma referência pra outros atletas. Pra vocês entenderem o quão violento era o bairro que o Larry Sanders cresceu, ele andava com uma bola de basquete no braço, mas não porque ele jogava ou era apaixonado pelo esporte. Ele é um moleque que sempre foi aficionado em música e arte, nada a ver com basquete. Mas esse foi o único modo que ele encontrou pra conseguir andar no bairro dele, sem ele se envolver com nenhuma gangue ou acabar puxando ele pra cometer algo mais criminoso. A bola era só um passe pra ele poder andar no bairro dele sem ninguém encher o saco, vamos dizer assim. Mas mesmo a bola sendo só um enfeite, ele pelo menos teve a genética abençoada pelo caminho que ele ia trilhar, já que só com 15 anos ele já tinha 2 metros. Alguns investem rios de dinheiro para parar dos melhores treinadores e ter uma oportunidade. Outros já nascem no berço em alguns times. Sanders só teve a sorte de ter 2 metros de altura no início da sua puberdade e ter a sorte de trombar com um treinador que olhou para ele e falou: eu quero você jogando para mim. Foi exatamente assim que o Sanders começou a jogar basquete e até desempenhando muito bem para alguém que nunca treinou, nunca participou de um time, nunca levou o basquete com a possibilidade de uma carreira, mas que pela altura e também pelo uso um pouco da sua inteligência era muito bom na parte de defesa e sabia ir atrás dos tocos na hora certa. Mas sem ele disputar nenhum torneio AAU, que são os grandes torneios para o ensino médio, também não fazer tryouts de fim de semana e estar na visão dos olheiros, ele não teve nenhuma proposta gigantesca como uma Duke, por exemplo, porém ele teve a oportunidade de jogar pela Virginia Commonwealth University, que também jogava na divisão 1 da NCAA, e lá, mesmo sendo a primeira vez que muito provavelmente ele recebeu algum tipo de estrutura de treino profissional, ele conseguiu anotar médias de 14 pontos, 9 rebotes e 3 tocos. Os pontos não podem impressionar, mas só as médias dele ter sido 3 tocos já é um número absurdo. Inclusive foi isso que abriu as portas para ele para ser draftado em 2010, no mesmo draft que trouxe John Wall, Gordon Hayward e DeMarcus Cousins para NBA, e até mesmo um brasileiro que participou, o 45º escolhido, chamado Paulão Prestes. E com 21 anos ele foi a 15ª escolha daquele ano, que foi para o Milwaukee Bucks. Mas já que o único preparo do nível profissional que ele teve foi provavelmente a universidade, ele não teve a estrutura necessária para pelo menos sobreviver como um novato na NBA. Os 2 primeiros anos dele foram péssimos anos, ele não conseguia às vezes nem entrar na rotação do time. E ao mesmo tempo que ele estava com problemas na quadra, ele também estava com problemas fora dela, já que agora do nada ele era a pérola do bairro. Ele mesmo disse aqui: as pessoas que deviam guiar ele viraram as pessoas que eram dependentes dele. Com 21 anos ele não só virou o homem da família, mas como também a joia do bairro, como eu disse. Ele nunca teve preparo para estar no lugar que ele foi colocado quando passou para NBA. Tanto que foi depois de entrar na NBA que ele começou a usar maconha. Salve essa informação que vai ser importante para o futuro. Porém, na sua última chance de fazer essa oportunidade valer a pena, ele simplesmente explodiu dentro de quadra. Jogando 71 jogos na NBA, ele teve médias de 10 pontos por jogo e 10 rebotes, e aqui eu tô arredondando pra cima, mas os números exatos são 9.8 e 9.5, e teve médias de 3 tocos por partida. A explosão dele foi tão absurdo na temporada 2012-2013 que ele já era cotado pra ser a âncora defensiva do time. Eles ainda nem tinham draftado Giannis, pra vocês terem ideia. Tanto que foi por causa desse ano que o time deu um novo contrato pra ele de 4 anos por 44 milhões. Isso em agosto de 2013, na pós-temporada, quando não tá tendo jogo. Porém, essa oportunidade que bateu na porta dele durou pouco tempo, porque em novembro daquele mesmo ano ele se envolveu em uma briga de bar e teve uma lesão tão feia no dedo que ele precisou fazer cirurgia no dedão e ficou 25 jogos fora na temporada 2013-2014. Depois disso ele testou positivo para uso de maconha e também levou suspensão. Aí você vai me falar: ué, mas o Kevin Durant mesmo adora de uma verdinha, ele e o Snoop Dogg estão ali, ó, só muda o foco. Quando é basquete eu tô na música. Porém, naquela época, maconha ainda era colocado dentro das drogas proibidas da NBA. Por mais que maconha não atue como esteroide, você não podia puxar o do Matuê e ir jogar de boa na liga naquela época. Porém, essa ainda não seria a pior parte da sua carreira da NBA, porque quando teve o jogo de Natal, disseram que foi Christmas Eve. Christmas Eve no Google é noite de Natal, mas também pode ser véspera. Eu vou considerar que foi o Natal por como é a tradução livre aqui da palavra. Eles estavam perdendo o 8º jogo dos 12 últimos que o Bucks tinha jogado, tanto que nesse jogo eles perderam para o Charlotte Freaking Hornets.
o charlatão. E o Jason Kidd, que era o treinador da época, ficou tão tilt da derrota que ele simplesmente cancelou o Natal dos jogadores. Ele falou pra todo mundo cancelar os planos de Natal porque eles iriam voltar a treinar. E isso deixou o Sanders tão pistola, tendo uma discussão intensa com o Jason Kidd, que ele simplesmente teve um ataque de pânico tão grave que ele teve que ser levado ao hospital. E aqui eu não sei o termo certo de falar, porque a tradução literária seria problemas graves psicológicos. O caso não é doença, eu pesquisei direito aqui, era transtorno o termo correto em brasileiro. Ele tinha transtornos mentais graves. Ele começou a usar maconha justamente depois de entrar na NBA, porque a carga que ele teve de ser um jogador de um esporte que ele nunca cogitou, ele nunca sonhou em ser atleta, junto com a responsabilidade que isso trouxe fora de quadra para um garoto de 21 anos, que nunca nem planejou, nem sonhou, nem contou com isso, era tão pesada que a maconha era a anestesia dele, da pressão que ele sentia, da dor que ele sentia, das vozes que ele tinha na cabeça, que só ele conseguia lidar com ele mesmo. Tanto que chegou ao ponto que a polícia bateu na porta dele, porque ele tava tão ruim da cabeça, que ele deixou os 2 cachorros pra fora da casa dele no inverno dos Estados Unidos. No inverno dos Estados Unidos, irmão, neva. Os cachorros poderiam ter morrido congelado. E aí a gente chegou no ponto que é justamente o título desse vídeo. A situação era tão grave que ele podia ter 2 escolhas: continuar na NBA, pelo menos até o fim desse contrato, ou ganhar um contrato de um outro time e ganhar os milhões que ele conquistou e fazer a grana pro resto da vida dele, ou abrir mão de todo esse dinheiro para ele poder fazer sua reabilitação e se internar no Rogers Memorial Hospital, que é uma internação tão grave que é lance de ficar por meses lá. É realmente para quem tá com um transtorno no nível grave. Tanto é que é para ansiedade, depressão e transtorno de emoção, mood disorders. Eu não sei se seria tipo borderline, mas enfim. E o Larry Sanders estava se vendo tão transtornado no ponto que ele chegou da vida dele naquele momento, que ele acertou fazer um acordo de buyout com o Bucks. Se você não sabe o que é buyout, é a mesma coisa que aconteceu com o Bradley Beal para sair do Suns, por exemplo. E ele aceitou devolver pro Bucks 15 milhões de dólares. Um dinheiro que ele nunca viu na vida dele, um dinheiro que ele nunca viria na vida dele, um dinheiro que poderia mudar a vida do pessoal do bairro dele. Tudo para ele conseguir colocar a mente dele no lugar e ter uma vida que ele aguentasse. Um cara que tinha 26 anos, tinha acabado de estourar o auge da sua carreira, tinha acabado de ganhar um contrato milionário, sem lesão, jovem, mas ele teve que fazer isso para conseguir botar a vida dele no lugar. E óbvio que começou a ter boatos que na verdade ele se internou porque ele era um bêbado, ele usava mais drogas, ele era violento com os animais, até o dia que ele mesmo postou um vídeo falando sobre o que aconteceu, se explicando, dizendo sobre seus problemas mentais, falando sobre como ele não estava conseguindo viver a vida daquele momento, daquele modo, e ele não conseguia continuar só por causa pelo dinheiro, sendo a primeira vez de uma fala grande que impactou, que realmente fez as pessoas pararem para refletir sobre transtornos mentais. Algo que muito tempo aconteceu com o DeMar DeRozan e o Kevin Love, por exemplo, que passaram não por situações nesse nível, mas foram ícones sobre falarem de saúde mental, porém anos depois de tudo isso que o Sanders passou. A gente tá falando de um cara que entrou em 2010, passou por isso no final de 2013, início de 2014, numa época que isso não era nem pensado pela liga. Tanto que depois, agora, a maconha é liberada, a gente vê o Kevin Durant aí sacando do magrinho, justamente porque ajuda os jogadores a manterem sua cabeça no lugar. Permitido lá nos Estados Unidos, é uma forma de acalmar a mente dos jogadores. E depois de ele estar inteiro recuperado, ele tentou voltar pra NBA, ele jogou 5 jogos com o Cleveland Cavaliers, mas não teve muito sucesso. Ele jogou no Big Three, que é a liga do Ice Cube, e também jogou um tempo na China até sair de vez do basquete. Porém, a história dele não foi triste por ele ter tentado voltar pro basquete, não ter conseguido, ou porque ele abriu mão de 15 milhões. A história dele, na verdade, é feliz, porque pra vocês verem o quão importante é vocês terem a mente de vocês no lugar, e como 15 milhões, na verdade, foi o preço barato que ele pagou pra ter a vida dele, hoje em dia ele é um dono de uma produtora musical e distribuidora de música, escreve roteiro de livro infantil, roteiro de filme, ele é produtor musical e é dono de uma ONG. O cara saiu de abrir mão de 15 milhões para poder cuidar da mente dele, e ele é dono de pelo menos 3 negócios que trazem dinheiro para ele. Não sei como é que é escrever roteiro de livros de filme, mas agora ele tem 3 vias de ganhar dinheiro com o que ele gosta, que é justamente música. Se ele tivesse ficado na liga, talvez ele acabasse igual o Delonte West, que mora na rua hoje, ou então ser um caso triste igual o Sebastian Telfair. O Sebastian Telfair, para vocês terem ideia, ele já foi preso 3 vezes entre 2017 e 2023. E a última vez que
eu pesquisei, ele tava pra ser preso de novo em 2025. Um nome que era justamente tido como tão melhor quanto o LeBron. Com certeza esse dinheiro no curto prazo fez alguma falta, mas no longo, simplesmente foram os 15 milhões que salvou a vida dele. Ele tá muito melhor do que sendo jogador de NBA hoje. Tanto que hoje em dia ele conversa com jogadores da NBA que vem alguma dificuldade, que estão passando por algum transtorno, que estão precisando de uma ajuda, e ele dá sua atenção e conversa justamente para as pessoas não seguirem pelo mesmo caminho que ele fez, justamente para ajudar esses jogadores. Muitos dizem que ele só nasceu na era errada, até porque se ele passasse por tudo isso hoje em dia, com toda essa história que ele passou, com certeza ele seria o porta-voz principal da NBA para falar sobre saúde mental. Mas para mim ele não é tão mais importante quanto as pessoas que viram membro desse canal. Você não só ajuda esse perfil, como você ganha as vantagens que estamos trabalhando. Eu tô há 2 meses tendo que liberar o Discord exclusivo para os membros, mas com toda essa reestruturação maluca eu tô perdido, mas calma, vai sair e já temos o Telegram, por exemplo. Então considere virar membro para dar essa força para mais vídeos como esse saírem. Eu vou deixar desse lado o último vídeo doc que foi postado, que é justamente para você aprender mais sobre a história da NBA e principalmente sobre os jogadores, episódios, momentos importantes da história do basquete. E esse último vídeo é o último de atualizações do basquete, os dois com formato completamente diferente desse. Não esquece de beber água, tamo junto, até a próxima.